A confiança gera colaboração, colaboração gera engajamento, engajamento gera lucro. Né? Então, torne-se um líder. E isso tem estatísticas que te mostram até quantos por cento você vai lucrar mais só de ter um ambiente de engajamento. Tá? Então, torne-se um líder que lidera com confiança. Torne-se um líder que tem uma visão que inspira, uma visão de crescimento, uma visão de propósito que inspira pessoas. Aí você vai ser um líder que é seguido. As pessoas vão te seguir, vão fazer as coisas que querem por você, vão trazer inovações, vão propor melhorias, vão se comprometer, vão se responsabilizar. Se a sua empresa tem um cenário diferente disso, não tem pessoas se comprometendo, se responsabilizando, todo mundo passivo, alguma coisa na liderança precisa ser ajustada. Claro, sinal para alguma coisa não. Agora é oficial, esperamos aqueles minutinhos do início. Essa é a live 15 da série Fly Empresas. Seja bem-vindo quem está chegando aí. Para quem não me conhece ainda, está aqui pela primeira vez, eu sou Leandro Maia, especialista em ajudar donos de pequenas empresas a fazer a empresa crescer. Essa é a série Fly Empresa. A gente sempre traz conteúdo voltado para ajudar empreendedores que querem fazer a empresa decolar. Então, essa live 15, né, igual fixei aqui, ó, o tema é que tipo de líder você precisa ser para fazer sua empresa crescer. E já falar muito aqui do papel do líder, dos objetivos da liderança, das competências de um líder, das rotinas, de como ele deve encarar o dia a dia da empresa, de como ele deve encarar, lidar com as pessoas da empresa, tá certo? Essa vai ser a live 15. Nós vamos falar aqui do papel do líder e que tipo de líder você precisa ser. Você é dono de pequena empresa, que tipo de líder você precisa ser para fazer sua empresa crescer. Tá? Então, se você conhece alguém também que está nessa situação aí de querer fazer a empresa crescer, é dono de pequena empresa, precisa aperfeiçoar a liderança, já compartilha aí, compartilha com essa pessoa, 1, 2, 3 pessoas que vier em mente, ajuda essa pessoa aí, porque compromisso que eu sempre trago aqui, que eu sempre falo, é trazer as coisas de forma prática. Então, tem muito conteúdo por vir, mas tudo isso é possível aplicar de forma prática no dia a dia da sua empresa. Beleza? Então, vamos lá. Por que isso aqui, né? Por que esse conteúdo de hoje, por que isso aqui, por que eu quis trazer isso aqui? Achei extremamente relevante falar sobre liderança, do tipo de líder que a empresa precisa para crescer. Porque direto, né, sempre eu escuto de donos de empresa que eu converso, ou que eu faço consultorias, ou que eu acompanho no dia a dia, eu sempre escuto donos de empresa falar que o crescimento da empresa está sendo prejudicado por falhas de liderança, por desorganização de liderança, né? De algo do tipo assim, né? Que o crescimento, que o lucro, que os resultados têm sido prejudicados por isso no dia a dia. E, né, sendo mais específico, às vezes os líderes falam que lidar como funcionário é muito difícil, que o time está desengajado, que o time não se responsabiliza por nada, que o time não tem comprometimento, ou reclama da própria empresa, fala que a empresa, né, lá na empresa não se consegue implementar melhorias, que as coisas não andam, né? Direto eu escuto isso, direto. E isso é claro sinal que a liderança precisa ser ajustada, precisa ser potencializada, precisa transformar essa liderança, né? Trazer ela para o tipo certo. É um claro sinal disso, tá certo? E, né, a gente falou de perder dinheiro, prejudicar resultados, a gente falou que a liderança pode prejudicar resultados e tudo mais, só que, além disso, tem outros perigos numa falha de liderança dentro de uma empresa. Por que, né, que tem outros perigos? Porque é o seguinte, pode até parecer, tá? Nos dias de hoje, os donos de empresas, os pequenos empreendedores, em alguns momentos, pode até achar que é o seguinte, que alguma coisa é permanente, que as coisas são estáveis. Mas o fato é que não é, nada é permanente. A única certeza que a gente tem, a única certeza que um dono de empresa pode ter, é que a única constante na vida, a única constante na empresa é a mudança. A mudança é permanente. Então a dúvida é sempre quando vai acontecer e não se vai acontecer, né? Ou seja, estabilidade não existe. Então, o tipo de liderança tem que estar diretamente relacionado, diretamente com esse entendimento de que estabilidade não existe. Que acreditar nisso, né, acreditar que estabilidade existe, limita a liderança, limita as capacidades da empresa. Tá? Por quê? Por que limita? Porque o que acontece, vem uma pandemia aí, ninguém está preparado para uma pandemia, ninguém espera, é uma mudança que ninguém espera que aconteça, mas o fato é que sempre acontece. Sempre acontece eventos que pegam empresas de surpresa, né? E esses eventos são chamados de
cisne negro, né, por Nassim Taleb, esse conceito do imprevisível, mas que sempre acontece. Então, pega as empresas de surpresa. Ou seja, né, por que eu trouxe isso aqui para a gente iniciar? Que a gente precisa entender que ou a empresa está crescendo ou ela está morrendo. Não tem o meio termo, não tem o estável. Ou ela está crescendo, dia após dia crescendo, ou ela está aguardando um evento acontecer e poder até morrer, né? Deixar de existir. Esse é o fato. Né? Tem até uma frase do Edward Deming, que é o seguinte, ele fala que não é preciso mudar. Não é preciso mudar. A sobrevivência não é obrigatória. Olha só, olha que coisa. Não é preciso mudar, a sobrevivência não é obrigatória. Ou seja, né? Ou seja, provocar a mudança intencionalmente é provocar crescimento. Tem até aquela frase do Peter Drucker também, que a única forma de prever o futuro é criá-lo. Né? Então você vai provocar mudança, provocando constantemente mudanças que geram crescimento na sua empresa. Né? É assim que você vai construir crescimento. Então entender isso é a base porque a gente vai trazer aqui de forma prática, para entender que tipo de líder você precisa ser. Que tipo de líder você precisa ser na sua empresa. Então, em primeiro lugar, tem que ter a postura correta em relação à mudança, a postura correta em relação ao crescimento. Na sua empresa, né, para fazer a sua empresa crescer, é necessário ter a postura correta em relação ao crescimento. Repetindo, né? Então, são 5 posturas possíveis em relação à mudança, 5 posturas possíveis em relação a provocar crescimento. E é o seguinte, a primeira delas, em que muitas empresas se encontram e são pegas de surpresa, é a postura de inconsciência. Né? Quando o empreendedor, a empresa, né? Quando o empreendedor, a empresa, está numa postura que ele nem vê a mudança acontecendo, nem vê o mercado mudando, nem vê as preferências dos clientes mudando, nem vê um evento atípico, né? As operações, uma mudança tecnológica acontecendo. É uma situação de inconsciência. E aí a mudança engole a empresa. Né? Tanto esse estágio de inconsciência quanto o estágio de negação. O estágio de negação também é um estágio que é engolido pela empresa. É a postura que o líder não entende o que está acontecendo, nega, pensa daquela forma assim, a gente sempre fez as coisas aqui assim, né? A gente sempre fez tudo do nosso jeito, vamos continuar fazendo tudo do nosso jeito. Um time que está ganhando não se mexe. E vai negando, até que a mudança engole esse tipo de líder também. Né? Tanto de negação quanto apático. Tem um líder que vê a mudança acontecendo, mas demora muito a reagir, não tem poder de reação, não tem poder de execução. Né? Nós vamos falar de execução aqui de forma prática, é uma postura que é engolida pelo mercado também. A gente tem 2 posturas aqui, uma que até tenta acompanhar o mercado, mas sempre sai atrás, que é a postura reativa, a postura de reação, que vê a mudança acontecendo, vai atrás, corre, tenta acompanhar, mas sempre sai para trás, nunca cresce no volume certo, né? E tem a postura que a gente quer trazer aqui, que é a postura correta em relação ao crescimento, a postura de protagonismo, postura de protagonizar o crescimento, a postura de implementar melhorias a cada dia, de enxergar crescimento, de enxergar oportunidade de melhoria, de ver obstáculo como ponto de apoio, de ver os problemas como soluções, como formas de aprender. Né? A postura que um líder de uma pequena empresa tem que ter em relação ao crescimento da empresa, em relação à mudança, é a postura de protagonizar o crescimento. Então, com isso, né, entendendo isso, nós vamos trazer aqui algumas competências, algumas ferramentas, algumas formas de você aplicar isso no dia a dia. A câmera está um pouco embaçada aqui, né? Algumas formas de aplicar isso no dia a dia. A postura de protagonismo. Beleza? Ok, aí a câmera, pessoal. Joga um no chat aí se não estiver legal, ou 2, ou manda um sinal aí pra gente. Sabendo. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, o que fazer? Né? A gente vai entender que o líder precisa dessa postura de protagonizar o crescimento. Mas o que fazer então? Né? Como fazer isso? Tem que fazer acontecer. Simplesmente assim, o líder tem que fazer acontecer dentro da empresa. Tem que bater meta desafiadora, tem que implementar melhoria, tem que garantir que tudo isso vai acontecer lá dentro da empresa, no dia a dia, mês a mês, trimestre a trimestre, ano a ano. O líder é quem faz acontecer lá dentro da empresa. Tá? Não deixa
a empresa ir tocando a deriva, não. Faz acontecer. Né? É o agente da mudança, foca naquilo que tem controle. Né? E, em primeiro lugar, isso que o líder vira, um protagonista do crescimento. Só que, né? Só que o líder, que é o protagonista do crescimento, o líder que faz acontecer, não é aquele que vai lá e traz o resultado. Não é aquele líder que vai lá e bate as metas de venda. Não é aquele líder que vai lá que melhora tudo sozinho. Esse líder que faz tudo sozinho não ganha escala. O líder que a gente precisa aqui é o líder que faz a equipe trazer o resultado. Não é o líder que traz o resultado, é o líder que faz a equipe trazer o resultado. Isso merece até escrever aí como insight. O líder é aquele que faz a equipe trazer o resultado. Por que disso? Porque tem menos centralização e mais escala. Menos centralização e mais escala. Permite crescer. Tá? Porque, se você pensar uma garrafa, o gargalo da garrafa sempre está no topo. Assim como numa empresa. O gargalo sempre está no topo. Então, o dono tem que sair do fluxo operacional da empresa e fazer a equipe trazer o resultado. É assim que o líder deve agir, fazer a equipe trazer o resultado. Por isso que o Vicente Falcone fala, né, simplifica muito bem, que o papel do líder, o verdadeiro papel do líder é alcançar metas consistentemente com o time fazendo certo. Né? E metas, seja metas desafiadoras da operação, de vendas, de entregas, ou seja metas de mudanças, metas estratégicas, metas de crescimento. Né? Alcançar metas consistentemente com o time fazendo certo. E como conseguir isso? Né? Como fazer o time alcançar a meta fazendo certo? Simplesmente pagando salário em dia, indo lá, mandando, cobrando, ficando em cima, ameaçando, né? Até ameaçando. Simplesmente dessa forma é possível fazer o time alcançar metas consistentemente com o time fazendo certo. Para te mostrar por que tipo de líder você precisa ser, preciso que você entenda o conceito do chefe clássico, né? Aquele chefe clássico mais antigo, né? Que às vezes tem uma mudança, tem uma inconsciência que ele está agindo da forma correta, às vezes ele nega, às vezes ele tem uma apatia, não consegue mudar, né? Mas é aquele chefe clássico. Como que é o chefe clássico nas pequenas empresas? Ou em qualquer empresa, né? É aquele chefe que lidera a equipe, lidera o time, tomando decisões por poder, né? Decide as coisas na empresa, muda as coisas, decide e fala assim, olha, vai ser assim e pronto, não precisa nem saber por quê, é porque eu quis. O time quer entender, fala, não, é assim porque eu quis e pronto. Né? Ele usa o poder na tomada de decisões. Aí, para estimular o dia a dia, esse líder usa o medo como estratégia de gestão, do tipo ameaçar de perder o emprego, ameaçar de não receber uma premiação, né? Usa qualquer tipo de medo, usa ameaças para fazer o time executar. Ou seja, né, como é que tudo funciona então? Uma liderança por poder gera o quê? Gera desconfiança. Medo como estratégia de gestão gera desconfiança. E por que a empresa funciona num cenário como esse, então? Por causa da remuneração. A remuneração, né, o que fica um motivador extrínseco, um motivador externo, passa a ser a única cola que faz tudo funcionar. Só que pessoas que vão por dinheiro, que vêm por dinheiro, que estão lá por dinheiro, vão embora por dinheiro também. Né? Motivadores extrínsecos não retêm pessoas por muito tempo. E perder pessoas no dia de hoje é perder dinheiro. Você tem que contratar, desenvolver, treinar, formar, reter. Perder pessoas é perder dinheiro. Pessoas desengajadas, né? Porque em um ambiente de desconfiança tem desengajamento. E pessoas desengajadas é perder dinheiro também. Você não está tendo o máximo potencial da sua equipe. E salário não é o fator motivacional. Remuneração não é um fator motivacional. Remuneração é base, não é motivacional. Então, né, simplesmente remuneração para motivar pessoas passa a ser o quê? Passa a ser algo que motiva de fora. E a verdadeira motivação, o verdadeiro engajamento ocorre de dentro para fora na pessoa. Então, essa liderança do chefe tradicional, que toma as decisões por poder, que lidera por medo, que usa o medo como estratégia de gestão, é uma liderança que causa desconfiança e distância emocional. Né? Distância emocional. As pessoas estão próximas no dia a dia ali, o líder e o liderado, o dono da empresa, né, você e a equipe, só que gera distância emocional. Ou seja, esse não é o melhor caminho. Tá? Eu vou falar por que não é o melhor caminho. Mas o caminho correto é o quê? É o líder
né, desenvolver e engajar a equipe. Porque se o papel do líder é alcançar metas, né, entenda como alcançar metas a capacidade de fazer acontecer. Entenda como alcançar metas a capacidade de execução. Alcançar metas é execução. Agora, com o time fazendo certo, né, com o time, entenda que você precisa engajar o time, trazer o time para perto, fazer o time querer participar daquilo, fazer o time estar motivado com aquela meta, com aquela mudança, com aquela melhoria, enfim. E fazendo certo, você tem que desenvolver o time. Então, o liderado, né, o líder perante o liderado, tem que trabalhar execução, engajamento e desenvolvimento. Essas duas vertentes. Então, em vez de liderar como aquele tradicional chefe, né, vai ser o líder. O líder, ele usa a inspiração como estratégia de gestão. Ele não lidera por medo, ele inspira, ele compartilha uma visão, compartilha um objetivo, compartilha o porquê ele está fazendo algo e inspira, faz a pessoa compartilhar daquele mesmo porquê, faz a pessoa querer participar daquele mesmo objetivo. A pessoa age porque ela é inspirada, então ela é um motivador intrínseco e ela se engaja. Engajar é quando a pessoa se compromete com algo que ela acredita, né? Então, o que começa a acontecer? Colaboração. Colaboração. Só que esse cenário de engajamento e colaboração, que é o cenário ideal para uma empresa, é o cenário que faz a empresa crescer, é um cenário que para de perder dinheiro com pessoas. Pessoas é o maior custo invisível de empresa. Rotatividade, pessoas, contratação, contratação, demissão, né, pessoas que abandonam o cargo e desengajamento. É o maior custo invisível de empresas, é a maior fonte ali que corrói suas margens e que prejudica seus resultados ano a ano. Agora, o motivador intrínseco, né, quando a pessoa age com vontade própria, só é possível acontecer num cenário de confiança. Tem que ter confiança entre líder e liderado. E para ter confiança, tem que ter conexão, né? Eu vou falar um pouco aqui dessa parte de conexão, de como se conectar com o time, mas o líder tem que conseguir se conectar com o time, né? Emocionalmente, vamos dizer assim. Passa a inspirar o time, passa a gerar confiança no time. Por que isso? E por que isso é importante? Né? Você já começa a pensar, mas sério, tem que conectar com o time, tem que ganhar confiança. Sim, né? Tem até a frase do John Maxwell, um dos maiores líderes aí, que tem maior literatura de livros de liderança, John Maxwell. Ele fala que a liderança não é uma posição, liderança é uma permissão. Não é um cargo que traz a liderança, não é uma posição que traz a liderança, é uma permissão. É como se o liderado, você que seja dono de empresa, tivesse que ganhar o direito de liderar a sua equipe. Simples assim, tivesse que ganhar o direito de liderar. Olha que coisa, né? E como fazer isso? Como fazer isso? Tem algumas perguntas que passam na cabeça da sua equipe que você tem que convencê-los que é verdade. Você tem que convencê-los que a resposta certa vai trazer a permissão de liderar. E as perguntas são o seguinte: quando o liderado olha para o líder, ele pensa assim: esse líder, né, meu líder, é um exemplo a ser seguido? Posso considerar meu líder como um exemplo a ser seguido? Exemplo de integridade, exemplo de competência, exemplo de comprometimento? Né? O liderado vê isso no líder. Isso é um claro, é uma base para construir essa permissão de liderança. O que mais? O liderado pensa o seguinte: meu líder me apoia, se preocupa comigo e com a equipe, né? Apoia e se preocupa, tem empatia, se importa com ele como pessoa, né? Prioriza, honra compromissos, honra a palavra, honra acordos, prioriza as respostas que tem que dar para aquela pessoa e age com empatia no dia a dia, do tipo assim, você vai pedir a pessoa para ficar mais tarde, vai pedir para a pessoa trabalhar no fim de semana, você se preocupa, você fala: olha, né, você sabe que a gente valoriza vida pessoal também, só que eu vou precisar de você nesse momento, tá? Me desculpe, vou precisar de você nesse momento. Sei que você tem seus compromissos aí, mas posso contar com você? Você se importa, você mostra que você se importa. Mesmo que você tenha que firmar em alguns momentos uma decisão a favor da empresa. Então, empatia no dia a dia com os colaboradores é uma das coisas que gera essa permissão de liderar. É uma das coisas que gera essa confiança. Então o liderado passa a se perguntar dia após dia: posso confiar no meu líder? É uma pessoa em que eu posso confiar? Ela honra o compromisso? Ela é íntegra? Ela é competente? Comprometida? Essa pergunta passa na cabeça
do liderado dia após dia, tá? Enquanto o líder estiver agindo como um líder e não como o tradicional chefe, aquele que manda, né, ele estiver agindo inspirando, orientando e não mandando, né, enquanto o líder não estiver falando nós, vamos lá, estamos juntos, ao invés de falar eu, né, é aquele chefe que fala eu quando dá certo e fala você quando dá errado, né, procura o culpado quando dá errado. O líder ele não procura o culpado, ele se responsabiliza, né, ele sabe que é acima de todos lá, ele é protagonista na hora de se responsabilizar por um erro e divide o mérito na hora de reconhecer um acerto. Então, enquanto o líder estiver agindo dessa forma, confiando ao invés de desconfiar, orientando ao invés de mandar, assumindo responsabilidades ao invés de desmoralizar, enquanto ele estiver agindo dessa forma, ele vai estar inspirando confiança e ganhando a permissão de liderar. Então, esse ambiente de liderança, liderança com confiança, engajamento, colaboração, é um tipo de liderança que chama liderança ressonante. Uma liderança que potencializa as capacidades do liderado. A liderança ressonante potencializa as capacidades do liderado, porque cria um ambiente de colaboração e confiança onde o liderado consegue ter melhor rendimento, consegue ter melhor desempenho cognitivo. Olha que coisa isso, tem estudos, né? Uma vez eu vi uma palestra de um neurocientista, trouxe diversos estudos, que o ambiente onde o líder ele é ressonante, ao invés de dissonante, e a principal diferença é isso, é o líder que lidera por confiança e não por medo, quando o líder é ressonante, ele melhora o desempenho cognitivo das pessoas. É como se as pessoas ficassem mais inteligentes trabalhando com aquele líder. O processo gera mais resultados trabalhando no líder que confia, que engaja, que gera colaboração. Não é simplesmente ficar feliz, não. Né? Até aquele livro, Felicidade dá lucro. Nós estamos falando aqui para a empresa crescer. E uma das formas disso é começar com essa liderança ressonante, liderar por confiança e colaboração. Tá? Então, juntando as competências aqui, a gente falou que o líder tem que ser um líder protagonista do crescimento, e uma das competências é a conexão, né? Então, uma das competências para ser esse líder protagonista é a conexão. Conexão passa por empatia, né? É se conectar com as pessoas, para fazer as pessoas, trazer as pessoas para perto, reter pessoas, trazer boas pessoas, formar pessoas. Né? Então, a conexão é uma habilidade importante do líder. Gerar essa confiança, ganhar a permissão de liderar. Outra, né, que a gente falou também, é a execução. É a capacidade, a disciplina de fazer acontecer. Essa a gente tem muito conteúdo. Eu acho que a live 9 foi sobre isso, mas eu vou trazer ferramentas práticas aqui, vinculando a conexão com a execução. Tá? E a habilidade que complementa as competências de um líder protagonista é a visão de crescimento. O líder protagonista tem que ter a visão de crescimento, né? No dia após dia ali, está implementando mudanças, buscando mais, querendo mais, inspirando a equipe. A visão de crescimento inspira a equipe, atrai boas pessoas, faz as pessoas compartilharem da mesma visão e agirem porque estão motivadas, inspiradas. Né? Então, visão de crescimento, de execução e conexão. Essas são as 3 competências necessárias para um líder protagonista, o líder que vai construir o crescimento da empresa. Falando um pouco mais da conexão, da importância da conexão e de como construí-la de forma prática, né? Conexão ou destreza social, como alguns autores chamam na literatura, Daniel Goleman chama de destreza social, né? A capacidade de se conectar com pessoas. É uma das vertentes, é uma das áreas, uma das disciplinas da inteligência emocional. Né? Pessoas com inteligência emocional têm destreza social, têm a capacidade de se conectar com pessoas. Então, a conexão, e tem um autor, o Stephen Covey, ele traz essa disciplina de conexão, ele traz esse mérito da conexão de uma forma muito interessante. Ele criou um conceito, né? A primeira pessoa que eu vi falando sobre isso foi Stephen Covey. Ele criou um conceito de conta bancária emocional. Ele criou um conceito de conta bancária emocional. É como que a sua relação com cada pessoa, né? E ele abrange, sai do mundo das empresas e fala disso com cada pessoa, no relacionamento, na família, com amigos, né? Mas trazendo para o mundo das empresas, imagine que tem uma conta bancária emocional, que o líder tem uma conta bancária emocional, né, com aquele liderado. É como se fosse um saldo de confiança disponível.
E tem ações no dia a dia que, ao líder agir daquela forma, ele aumenta o saldo, ele faz um depósito. Então, ele passa a ter mais a confiança daquele liderado. Agora, outras ações, ele faz um saque, ele diminui a confiança, né? Então, a ideia dessa conta bancária emocional é que o saldo tem que estar sempre positivo. O saldo tem que estar sempre positivo. Com esse saldo de confiança positivo entre líder e liderado, aí a coisa flui, tem comunicação, tem proximidade emocional, tem inspiração, tem exemplo, tem colaboração, confiança, né? E que tipo de ações geram, aumentam essa conta bancária emocional ou reduzem essa conta bancária emocional? Por exemplo, o que que reduz, né? Falta de cortesia no dia a dia, né? Não falar um por favor, não falar um obrigado, ser incisivo, grosso, né? Desmoralizar a pessoa, né? Falta de cortesia reduz a conta bancária emocional. Não se importar com a pessoa como pessoa, não se importar com as aspirações daquela pessoa, não se importar com a opinião daquela pessoa, reduz a conta bancária emocional. Não assumir os próprios erros, né? Tem líderes que jamais assumem o próprio erro, né? Às vezes tem um ego inflado, né? E o ego é um grande inimigo que jamais assume o próprio erro. E no dia após dia, toda vez que um líder não assume o próprio erro, perde um pontinho ali na conta bancária emocional como colaborador. Ou líderes que agem com falta de integridade, passa a ser um exemplo negativo, debita ali da conta bancária emocional, também diminui a confiança. Líderes que não reconhecem o empenho, não reconhecem um bom trabalho, não reconhecem a evolução, não reconhecem, não recompensam, né? Isso passa a ser um saque também. Líderes que exigem sacrifícios constantes, todo dia quer fazer hora extra, todo dia quer mais e mais e mais pressão e não reconhece, e falta cortesia, e não se importa, não assume erros. Junta tudo isso, a confiança vai lá embaixo. Aí a pessoa, né, pessoas que ficam nesse ambiente com confiança lá embaixo, ela está ficando só por dinheiro. Pessoas que ficam só por dinheiro, tem duas situações. Ou essa pessoa vai sair para outra empresa, se ela for boa, ela vai sair, ou se ela não for boa e ficar só por dinheiro, é uma pessoa que está extremamente acomodada, que não tem ambição ou necessidade de crescimento. Com isso, ela não tem vontade de crescer, com isso, ela não tem vontade de trazer resultados. Então, com isso, ela não tem vontade de fazer o melhor dela lá dentro. Então, é um cenário que só tem a perder. Um ambiente de desconfiança, né? Ou você perde as boas pessoas, ou você não perde porque ela não é uma boa pessoa. Então, num ambiente assim, as pessoas que ficam são somente pessoas que não são as extraordinárias, não são as apaixonadas que vai mudar a sua empresa. Então, que tipo de ações no dia a dia que o líder tem que praticar para ir aumentando a confiança? Tá? E é no dia a dia. Às vezes você não vai ter cortesia todo dia, mas tudo bem, depois você vai lá, nem que seja depois de uma semana, e reconhece, né? Então, se desculpar verdadeiramente na retirada, né? Sempre que você cometer um saque, seja falta de cortesia, seja exigir muito do colaborador, seja esquecer de reconhecer, seja não se importar com a opinião deles, sempre que você agir dessa forma, se desculpa, fala, olha, né, igual eu dei exemplo, você vai falar para a pessoa ficar até mais tarde, se pede desculpa, fala, olha, vou precisar, me desculpa, mas vou precisar que você fique com a gente até mais tarde, né? Nós temos que fazer isso, 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 vou precisar, me desculpa, talvez você tenha seus compromissos, mas vou precisar, posso contar com você? Vai soar diferente. A pessoa, né, talvez não vai gostar tanto, mas vai soar diferente. Você equilibra, não é aquele baita saque da conta emocional. O que mais? Demonstrando integridade, sendo um exemplo, né? O líder que é um exemplo de integridade, de competência e de comprometimento, ele vai ganhando pontos com o colaborador. O colaborador passa a admirar ele, conta bancária emocional sobe, confiança sobe, melhora a colaboração, melhora o engajamento, né? O que mais? Clareza. Sempre que alinha expectativas, comunica, tem transparência, ouve as expectativas do liderado e fala as próprias expectativas, né? Então, clareza, transparência na comunicação, transparência na relação, gera confiança também, porque mostra que você está confiando na pessoa, né? Ao falar e ao querer ouvir ela. Ao querer ouvi-la, né, tem a ver também com empatia, compreensão do indivíduo. Quando, às vezes, em vez de você mandar um áudio para o seu colaborador, já falando, fez tal coisa, já levou tal coisa para não sei quem, de manhã, né, às vezes no fim de semana, você dá um bom dia, pergunta como é que está a família, né, e se importa, não é falar por falar, não. Se importa, né, é cortês
e se importa com o indivíduo ali. Isso gera, né, essa importância com o indivíduo, essa compreensão e empatia, gera o quê? Pontinho na conta bancária emocional, sobe o saldo de confiança, aumenta a colaboração. Atenção a pequenas coisas também, reconhecer pequenas coisas, elogiar, reconhecimento, é uma ferramenta muito poderosa de aumentar essa tal conta bancária emocional. E por último aqui, né, honrar compromissos. Honrar compromissos. Você combinou alguma coisa, seu liderado te pediu uma resposta, você combinou, vai lá e honra o compromisso. Então, esse tipo de ação deixa a conta bancária emocional positiva e começa a criar um ambiente que a gente quer criar, que é um ambiente que as pessoas confiam, né, uma liderança por confiança, permitem que o líder lidere elas, são inspiradas pela visão desse líder e se engajam e colaboram com os resultados. Simplesmente pequenas ações vai trazer esse espírito dentro da sua equipe. Liderança não é uma coisa que, tipo assim, foi promovido, ou você abriu uma empresa, pessoas no dia a dia vão chegar, esse é meu líder, e que legal, e vou segui-lo. Não, você vai conquistando, são pequenas ações. Como relacionamento, são pequenas ações no dia a dia que você vai ganhando saldo positivo. Na hora que vê, fala, ó, meu líder, é um exemplo, confio nele, sou inspirado por ele. Então, são pequenas ações aumentando essa conta bancária emocional. E você perceba que a gente falou de empatia, né? Empatia. Empatia é uma característica muito fácil de perceber, mas ela é muito pouco valorizada no mundo de empresas. Algumas pessoas que falam de metodologias de gestão, muito corporativez, né, fala que entende que a empatia às vezes é uma característica daquele líder sentimentalista, né, que o líder empático é sentimentalista, que tenta agradar todo mundo, que é bonzinho, mas não é isso. Né? Empatia não é isso. Empatia é você entender as necessidades do indivíduo, né? Você entende a estrutura emocional daquela pessoa, as aspirações daquela pessoa, o perfil daquela pessoa e tem a habilidade de lidar com essas diversidades de emoções. Então, a empatia passa a ser uma chave, uma característica para adaptabilidade, adaptação, flexibilidade da comunicação. É essencial para conexão. Empatia é a chave para construir conexão com pessoas. E esse construir conexão com pessoas, né, lembrando, não é ser o líder carismático, não. É o seu líder que gera um ambiente de confiança, que faz as pessoas correr atrás das metas, que convence, que motiva pessoas, que inspira as pessoas na visão. Tá? Então, líderes com empatia, um bom sinal de líderes que têm empatia, são líderes que têm expertise, né? Têm uma boa competência de identificar talentos. Numa conversa 1 a 1 ali, ele tem uma média de acerto ali mais alta. Ele identifica se uma pessoa compartilha dos mesmos valores que eles, identifica se aquela pessoa tem uma ambição, tá? E passa a reter talentos, porque gera esse ambiente bom de colaboração. E só para você não assustar demais aí, né? Empatia é uma característica que pode ser desenvolvida, tá? Não é porque nasceu ou não nasceu, não. É uma característica que pode ser desenvolvida, tá? Assim como diversas soft skills aí, né? Essas características, competências comportamentais. Beleza? E depois, né? A gente falou bastante de conexão, e como eu falei, são 3 pilares: visão de crescimento, conexão com os colaboradores, né? E aí a chave é empatia, e execução, né? A outra competência, a outra disciplina é execução, porque aí depois precisa ter um ambiente de colaboração, que as pessoas confiam umas nas outras, que você se conectou com as pessoas permitem que você as lidere, elas estão inspiradas pela sua visão, aí é a hora de fazer acontecer, né? Aí é a hora de executar, aí é a hora que fica mais prática. Disciplina da execução é o seguinte, né? Que a grande verdade, a gente vê muita empresa pequena falando que não consegue implementar nada, que tem uma ideia, aí vai, não acontece, fica planejando, e só passa um ano inteiro, o negócio não saiu do papel. Por quê? Né? O que está faltando num ambiente como esse? Porque existe um gap entre estratégia e realizações, entre promessas e entregas, entre objetivos e resultados, entre sonhar e fazer acontecer. É um abismo, tem um abismo entre esses dois. E a ponte, né, o meio disso, o que liga a estratégia nas realizações, o sonhar e fazer acontecer, é a execução. A execução é a disciplina que liga isso. Né? A execução é a disciplina que transforma os objetivos em resultados. Empresas que não tiram ideias do papel têm baixa capacidade de execução.
Empresas que têm baixa capacidade de execução têm liderança fraca, né? E fraca no sentido de que precisa se desenvolver. Tanto essa parte de conexão com pessoas, quanto a parte de execução. A execução ela é composta de rotinas, de competências, ferramentas. Eu vou trazer as ferramentas aqui, as rotinas aqui, mas é uma competência que se desenvolve, tá? Execução é isso, é a capacidade de fazer acontecer com sucesso, né? E como eu falei lá no início, o líder, que é o líder, não é aquele que pega tudo pela frente, sai fazendo, trabalha até tarde e termina tudo, né? Não é, o líder que é o líder não é o que traz o resultado. O líder é o que faz a equipe trazer os resultados. O líder tem a capacidade de o líder necessário para essa empresa aqui, ó, fazer a empresa crescer, é o líder que faz com que as pessoas façam o que tem que ser feito, alcancem metas, metas de crescimento, metas de vendas, metas desafiadoras, corrijam problemas, né, faz as pessoas cumprirem as tarefas operacionais do dia a dia que colaboram com o funcionamento da empresa. Então, isso que é execução, é a capacidade de fazer as coisas acontecerem. E tem 7 conhecimentos do líder que executa. É um líder que conhece a si mesmo, tá? Em primeiro lugar, é um líder que conhece a si mesmo, ele sabe as limitações dele, sabe o que ele tira ele do sério, e o momento que ele tem que acontecer alguma coisa, ele, opa, calma que isso vai me tirar do sério, que eu já sei. É o líder que sabe as limitações, que sabe o que sabota ele. Ele fala, se eu não fizer isso aqui, eu sei que esse treino vai sair do papel. Deixa eu já disparar aqui. Então, é um líder que se conhece e sabe lidar com essas limitações. É um líder que, acima de tudo, conhece o time e o negócio. Ele sabe o que está se passando ali, conhece os números, conhece as pessoas, conhece os interesses das pessoas, conhece as necessidades da empresa, sabe como essas coisas conversam, né, para fazer acontecer. Tem que saber como isso tudo conversa. É um líder que é realista, apesar dele ter uma visão de crescimento claro, uma clara visão de crescimento, uma grande ambição, uma paixão por crescimento, basicamente. Ele é realista. Então, quando ele vê alguém colocando uma meta muito arrojada, ele entende como é que a pessoa vai fazer aquilo, audita o plano, vai checando se é um plano factível, se é um plano realista. Na pesquisa do Jim Collins, né? O Jim Collins é o maior pesquisador do mundo do sucesso de empresas, né? Ele faz pesquisas densas de avaliação de empresas. Ele fala do paradoxo de Stockdale. É um nome meio chiquezinho, mas na real é o líder que sempre espera o melhor, né? Ele está sempre esperando o melhor, ele é otimista, acha que tudo vai dar certo, ele espera que tudo dê certo, mas ele se prepara para o pior. Então, ao mesmo tempo que ele prevê um 2021 maravilhoso, que vai bater meta de venda e vai crescer, vai ampliar, ele vai lá e faz reserva de caixa. Ele vai lá e dá uma reduzida de custos, né? Ele vai lá e não expõe a sua empresa ao risco. Então, ele espera o melhor, se prepara para o pior. Ele é otimista com o pé no chão. Ele vive no futuro, ele olha para o futuro, mas age no presente. Então, tem um paradoxo. O líder tem que ter essa visão de navegar entre esses mundos, né? O que mais? O líder, né, que tem a competência de execução, ele identifica metas claras e prioridades. Ele bota uma meta clara, específica, tangível, relevante, né? Aquilo passa a ser o impulsionador do crescimento da empresa e ele prioriza. Ele não coloca 25 metas. Ele fala, olha, esse trimestre nosso foco é esse. Nós vamos melhorar essa área, vamos aumentar X%, vamos aumentar ticket médio, vamos reduzir custo, vamos aumentar retenção de clientes, né? Ele prioriza melhorias, prioriza metas. Além disso, né, a gente falou muito de confiança aqui, de se conectar com o colaborador, de confiar. O líder, ele confia, mas ele checa. É até outra frase de Vicente Falcone, né? O líder confia, mas checa. Ele vai lá e verifica se o resultado está dando certo, vai lá e verifica os números, vai lá e esporadicamente pega uma amostra ali de como as coisas estão sendo feitas, se está gerando o resultado que ele quer. Então, ele acompanha o processo. Essa é a maior capacidade do líder que executa. Acompanhamento. Ele não só fica cobrando, ele acompanha o processo, marca follow-up. Né? Eu vou falar aqui a estrutura de ferramentas e rotinas, mas tem um acompanhamento. Outra competência do líder que executa, ele recompensa quem realiza. A gente está falando de confiar, de colaborar, de inspirar na visão. Né? Mas tem uma hora que o colaborador bateu meta, que o colaborador está se destacando, está se desdobrando, está ajudando a fazer a empresa crescer, você tem que recompensar, né? Reconhecer sempre. Recompensar quando é mais desafiado, quando é mais fora da caixa.
E recompensas não só de dinheiro, né? Tem diversos tipos de recompensas. Uma recompensa que mostra que você se importa com a pessoa tem mais valor ainda, né? Você vai lá, a pessoa gosta de uma banda, você dá uma palheta da banda para ela, dá um CD, nem existe CD mais, né? Entreguei minha idade aí. Dá um CD, dá um ingresso de um show, também nem show está existindo mais também, né, com pandemia, um show online, né, recompensa a pessoa com algo que ela gosta. E o líder, né, que tem a capacidade de execução, ele aprimora continuamente, tanto a si mesmo quanto a empresa. Ele está buscando se desenvolver e está buscando implementar melhorias, pequenas melhorias da empresa. Então, essas são os 7 conhecimentos do líder que executa. Tá? E o líder que executa, como eu falei, ele tem uma visão de crescimento, visão de prioridades, visão de quais são as metas, ele tem um arsenal de rotinas e ferramentas e ele tem um foco grande na solução. Tá? Ele tem foco na solução. Foco, isso tem a ver com protagonismo. Né? Ele foca naquilo que ele tem controle. Ele não acha que as coisas acontecem por azar ou por sorte. Ele sabe que se fazer a parte, faça crise ou boa economia ou crise, né? Se ele foca no que ele tem controle, ele tem capacidade de construir crescimento, em qualquer que seja o cenário. Né? Isso tem muito a ver com protagonizar crescimento, muito a ver com que tipo de líder você precisa ser. Um líder protagonista, né? Que foca no que tem controle e faz a equipe focar no que tem controle, focar na solução. Né? Isso pode ser exercido através de ferramentas. Tem uma ferramenta que é o coaching, né? Que é um termo banalizado aí, mas nada mais, o coaching nada mais é que através de perguntas, direcionar a visão das pessoas. Né? Então, tem um exemplo que eu sempre falo, que é quando um liderado, né? Alguém do seu time, alguém da sua equipe, deixou de fazer algo, não cumpriu uma meta, ou parou de fazer algo que vocês tinham alinhado. Quando esse colaborador deixa de fazer algo, a forma como você conversa com ele põe a mentalidade dele para diferentes situações. Por exemplo, você pergunta assim, olha, me fala aí, por que, que você não fez isso? Me conta por que, que você deixou de fazer, por que, que você não bateu essa meta, por que, que você não ligou para o cliente igual a gente combinou. Ao perguntar isso, você falou o que para o seu liderado? Você simplesmente falou assim, você deu autorização para ele pedir desculpa, dar uma desculpa. Né? Você falou assim, olha, por que você não fez isso? Você pegou a visão dele e jogou para o passado. Aí ele vai falar assim, eu não fiz isso, por que isso? Porque meu cachorro, não sei o quê, porque eu estava doente, porque não consegui falar com o cliente. Ele vai dar uma desculpa, porque você deu autorização para ele. Agora, se você ajusta a sua comunicação, usa o coaching, né, ao favor, usa a pergunta certa. Fala, olha, o que faremos, né, já que você não entregou no prazo, o que você vai fazer para recuperar esse prazo perdido? Como você vai fazer para me entregar isso até amanhã? O que, que a gente pode fazer para deixar esse cliente satisfeito? Aí você pegou a mentalidade dele e jogou para a solução, para o futuro, para frente, no foco no que tem controle, né? No foco no que ainda é possível fazer. Simples assim, perguntas. Né? Então, o coach é uma ferramenta de liderança que ajuda a execução. O feedback é uma ferramenta de liderança que ajuda a execução. Você vai orientando, feedback com base em fatos, reconhecimento. A delegação é uma poderosa ferramenta que auxilia a execução. Né? A gente falou lá no início que o líder não é o que faz, não é o que traz o resultado. O líder não é o que traz o resultado, é o que faz as pessoas trazerem o resultado. Por que disso? Porque ganha escala, deixa de ser o gargalo, deixa de ser o centro das operações, ele sai do fluxo de operações e consegue ganhar escala com delegação. Delegação gera desenvolvimento, gera engajamento. Né? E tem uma outra ferramenta que eu trago aqui, que é a ferramenta de ativação do desempenho. Ativação do desempenho, que é o seguinte, tem momentos, né, que a pressão no time lá está mais baixa, o time começa a amolecer, as metas já foi batida, ou a meta do mês foi baixa, ou está tudo dominado, aí a pressão cai. O líder tem que fazer o quê? Subir a pressão, dar uma pressionada no time. Porque o resultado, o desempenho, acontece numa zona de leve pressão, né? Acontece numa zona de leve pressão. Então, se a coisa afrouxou, o líder vai lá e pressiona, aumenta a meta, cobra, fala, e aí, vamos entregar hoje em vez de amanhã? Vai ser importante por isso, por isso, por isso. Né? Pressiona o time. Agora, se a pressão sobe demais, o líder tem que ativar o desempenho como? Reduzindo a pressão. Fala, pessoal, vamos lá, vamos organizar as coisas aqui, um dia de cada vez,
vamos bater a meta do dia que é essa, depois a gente bate a meta do dia que é essa, vamos organizar, a gente já fez isso antes, vamos pôr no papel aqui, quem que pode ajudar a gente? Vai organizando, faz as pessoas pensarem. Porque tem momento que a pressão sobe demais e o time desespera, né? Então, nesse momento, abaixa a pressão. Então, tem várias ferramentas de liderança, e eu trago mais exemplos dela na live sobre execução, que é ativação, delegação, recrutar, coaching, feedback. Todas essas ferramentas aumentam a capacidade de execução do líder. Mas o que você começa a perceber? Todas essas ferramentas, todas as ações de liderança, feedback, conexão, confiança, tudo passa por quê? Pela comunicação. Eu sempre gosto de falar que quando se trata de pessoas, a comunicação é a chave. Você tem que comunicar da forma correta, você tem que se fazer entendido e mostrar suas intenções ao se comunicar, entender as intenções da pessoa ao se comunicar. A responsabilidade de ser entendida é de quem fala, né? O receptor tem a responsabilidade de ser entendido. Não tem aquela de, eu falei com tal pessoa, ela não me entendeu. Ela não te entendeu, não te entendeu. Você falhou em ser entendido, você se comunicou errado. E comunicação, 7% somente da comunicação são as palavras, é o que se fala. 38% é a tonalidade da voz, o volume, né, é o som, e o resto, 55%, é a postura, é corporal, a linguagem não verbal. Gestos, postura, expressão facial, né, isso é 55%. Então a gente pode falar muito de comunicação, mas tira como lição que o óbvio não existe. Né? Não tem aquela, isso é óbvio que tem que fazer assim. Mas tá implícito que tem que fazer assim. Não tem dessa. O óbvio só é óbvio depois que ele é falado. Tudo tem que ser alinhado. Pessoas vêm de contextos diferentes, estão pensando em coisas diferentes no dia a dia. Então, tira isso de lição, que o óbvio não existe. Tira de lição que você tem sempre que conversar com as pessoas, explicando qual que é o objetivo por trás daquilo que você está pedindo, explicando por que vocês querem fazer tal mudança, por que vocês querem bater uma meta. A comunicação é a chave para se comunicar com pessoas, a chave para construir confiança, para gerar colaboração, gerar engajamento, conseguir implementar melhorias, conseguir bater metas desafiadoras, né? Enfim, recapitulando tudo que a gente falou aqui, para a gente já caminhar para o fim, né? Os três pilares do líder protagonista, e a gente falou aqui que tipo de líder você precisa ser para fazer essa empresa crescer, um líder protagonista, um líder que implementa mudanças, um líder que provoca mudanças, provoca crescimento, faz acontecer, conduz o time e a empresa em direção à visão. Né? Esse tipo que você tem que ser. Foca no que tem controle. Mas quais são os três pilares para fazer isso? Visão de crescimento. Então, né, o crescimento da sua empresa vai ser do tamanho da sua ambição, do tamanho da sua vontade de crescer. Isso vai ser o limitador de crescimento da sua empresa. E à medida que você consegue inspirar pessoas com essa visão de crescimento, seja porque é uma meta ambiciosa, grandiosa, seja porque tem um propósito legal, né, à medida que você consegue inspirar pessoas, você consegue atrair pessoas competentes, reter pessoas competentes. Com isso, você traz as pessoas para o seu lado, faz elas agirem porque querem. Como? Você se conecta, usa empatia, confiança, se preocupa com as pessoas, comunica da forma, honra compromissos, seja um exemplo, né? Aí você passa a se conectar. À medida que você se conectou, inspirou, reteve as pessoas, trouxe as pessoas para o seu lado, aí você faz acontecer. Aí vem o pilar da execução, né? A disciplina de fazer acontecer. Pois eu recomendo que você vá lá no YouTube, ou veja aqui no Instagram mesmo, uma live sobre execução. Eu falo mais de rotinas, trago de forma mais prática, tá? Aqui eu queria recapitular isso, que é visão de crescimento, conexão e execução. Esses são os três pilares que permeiam um líder protagonista, que é um líder que faz a empresa crescer. Esse é o tipo de líder que você precisa ser na sua empresa. Então, dito tudo isso, né? Dito tudo isso, torne-se o líder que lidera pelo exemplo, exemplo de integridade, exemplo de compromisso, exemplo de competência. Torne-se o líder que lidera com empatia, que preocupa com as pessoas, preocupa com o lado pessoal, preocupa que aquela pessoa tem uma vida, preocupa se ela está abrindo mão de algo pela empresa. Você se preocupa. Né? Não quer dizer que às vezes você não vai falar para ela trabalhar até tarde. Não quer dizer que às vezes você vai cobrar, né? Mostrar por que ela está fazendo algo errado e mostrar como ela deve agir. Né? Não quer dizer isso, mas empatia você se preocupa, você se importa. Torne-se um líder também que lidera com confiança, que confia nas pessoas, não desconfia e tem medo de todo mundo, não. A confiança gera colaboração, colaboração gera engajamento, engajamento gera lucro. Né? Então, torne-se um líder
E isso tem estatísticas que te mostram até quantos por cento você vai lucrar mais só de ter um ambiente de engajamento. Tá? Então, torne-se um líder que lidera com confiança. Torne-se um líder que tem uma visão que inspira, uma visão de crescimento, uma visão de propósito que inspira pessoas. Aí você vai ser um líder que é seguido. As pessoas vão te seguir, vão fazer as coisas porque querem por você, vão trazer inovações, vão propor melhorias, vão se comprometer, vão se responsabilizar. Se a sua empresa tem um cenário diferente disso, não tem pessoas se comprometendo, se responsabilizando, todo mundo passivo, alguma coisa na liderança precisa ser ajustada. É um claro sinal que alguma coisa na liderança precisa ser ajustada. Aí, não basta ser só empatia, confiança, colaboração, não. Você tem que fazer acontecer. Aí você usa todas as ferramentas e rotinas para fazer acontecer. Põe prazo em tudo, define responsáveis, define meta, pega uma meta organizacional de crescimento, divide ela em cada pessoa fica com uma parte, e você acompanha, até todo mundo bater a sua meta pessoal, a empresa vai bater a meta também. Então, dito tudo isso, torne-se um líder protagonista do crescimento da sua empresa. Esse é o tipo de líder que você precisa ser para fazer a sua empresa crescer. Beleza? Então, quem chegou até aqui comigo provavelmente já compartilhou aí com alguém que possa gostar ou que precise dessa live aqui com uma, com duas, com 3 pessoas. Queria ver quem teve algum insight aí, quem tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, joga aí para a gente interagir aqui também, porque esse é um conteúdo, essa é uma competência que faz diferença na sua empresa para o resto da vida. Porque você tem que ser esse líder, tem que formar líderes desse tipo na sua empresa, à medida que sua empresa começa a crescer ali, tem 5, 6, 7 pessoas, aí passa a ter 10, você já tem que ter um líder engatilhado, aí passa a ter 16, 18, você já tem que ter 2 líderes, 25, você já tem que ter 3, caminhando para 4 líderes. Então, além de você primeiramente se tornar esse líder, você tem que entender como você vai formar líderes. Tá certo? Então, essa live vai ficar gravada como de costume. Essa foi a live 15. Semana que vem, quinta-feira que vem, a gente volta quinta às 20h47 para a live 16. Fiquem ligados aí e até a próxima.